Olá, amigos do YouTube, do canal Wanda Barros, meus parceiros e amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz. Estamos de volta para dar continuidade à exploração da obra Cirurgia Moral, do nosso querido João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin. Hoje nós vamos explorar o capítulo de número 15, cujo título é Nunca Fales. Então vamos ver o que esse capítulo de hoje nos ensina. E ele começa assim: Nunca fales sem primeiro observar o que vai sair da tua boca. A tua responsabilidade é muito grande pelo que falas aos outros. A força mental que se transforma em ideias é carregada de magnetismo emprestado pelos teus sentimentos. Sempre que a gente fala, ela vem, a nossa fala, o nosso pensamento que nós colocamos para fora, ela vem sempre carregada de sentimentos, ou de amor, ou de revolta, ou de rancor, ou vazia, mas sempre tem um sentimento. A tua mente é um campo de fusões eletromagnéticas, de onde partem todos os pensamentos que se consubstanciam em mensagens para os que te ouvem, levando a tua marca. Se eu falo alguma coisa aqui no grupo, né, na nossa reflexão, e alguém for comentar lá fora, aí pergunta assim: quem falou isso? Foi Wanda Barros. Ela faz uma reflexão, aí ela faz o nome do livro, o autor, mas o primeiro nome que sai é o Wanda Barros. Por isso que a leitura fala sempre aqui, que os que te ouvem levam a tua marca. E isso é verídico. E é o correto, né? Portanto, deves responder pela carga dos que recebem tuas palavras, a responsabilidade, o compromisso do que você está transmitindo para alguém, falando para alguém, colocando para alguém. Se a tua mente for educada, o retorno será de paz. Se não vigiares o que dizes e a indisciplina encontrar ambiente condizente com a desordem, a própria natureza desenvolverá o que deres aos teus companheiros, acentuando de volta as formas afim às tuas ideias. Nunca fales mal de alguém, mesmo que te encontres atingido pela maledicência alheia. Revidar para quê? Puxar energia negativa para si, para quê e por quê? Não é verdade? Se alguém fala mal de você, se alguém te atinge com maledicência, releva, segue o caminho, nem olha para trás. Porque quando a gente alimenta, a gente só puxa energia negativa para a gente, né? Então, vamos parar de puxar energias negativas para nós. Vamos parar com isso. Nunca penses ao contrário das leis do amor. Mesmo que o ambiente em que vivas seja propício às conversações negativas. Nós já estamos no patamar de que quando a gente chega numa roda que começa a falar mal de alguém, ou ter conversações desagradáveis, a gente já estamos no patamar de, com licença, se retirar. Sem tecer comentários, sem magoar, sem agredir, pede licença e se retira. O papel do homem de bem é vigiar a si mesmo no que pensa, fala e faz. O papel do homem de bem é vigiar a si mesmo no que pensa, no que fala e no que faz. Pois o maior beneficiado a quem se educa e a quem disciplina, a si mesmo. Então, quando eu vigio e quando eu cuido com a minha fala, da minha fala e quando eu cuido com o que eu faço, o maior beneficiado de tudo isso sou eu. Tudo o que fizeres de bom, sair da nobreza da tua alma, estará fazendo exclusivamente para ti. Tu serás o maior premiado.
Quem cumpre o dever nada mais está fazendo do que o próprio dever. Nunca penses e nunca fales que és um portador de luzes para a humanidade. Isso chama-se prepotência. Nós somos apenas instrumentos de trabalho. Nós somos apenas trabalhador da última hora e que estamos tendo essa oportunidade brilhante de disseminar o bem, o amor e a caridade. Cada um cuida da sua própria conduta. Não temos que estar condenando ninguém. Cada um cuida da sua própria conduta. Porque enquanto a gente se preocupa com a vida alheia, a gente esquece da nossa. Isso é fato. E se falares sobre o que fazes de bom, começas a corromper o bem. Que intentas realizar? Então, se eu começo a falar, antes de começar a praticar o bem, eu já estou corrompendo o bem com as intentas que eu estou pensando em realizar. Já não é mais, não tem o mesmo fluido, a mesma energia de quando eu faço bem sem olhar para trás, sem holofote, sem selfie, apenas faço, né? Não saio me gabando, eu fiz, eu sei, eu aceito. Não, faz e segue o teu caminho, né? Esse é que é o orientado. E quando anunciamos alguma coisa do grau de caridade a que atingimos, a vaidade não deixa de aumentar. As proporções que não foram atingidas. O vaidoso, ele costuma exagerar. Se ele dá um copo de água, ele diz que deu uma jarra. Se ele diz que se ele atendeu uma pessoa, ele diz que atendeu 10. Para inflar o ego, porque a vaidade cobra isso. Não está correto. Distorcendo a verdade, caímos na depressão urdida pela mentira e a consciência nos cobra o que deixamos de fazer e que anunciamos aos outros sem ter feito. Olha a nossa consciência aí, do nosso lado, passo a passo, caminhando coladinha na gente. Se a gente se a gente fala o que não fez, a consciência nos cobra. Esse parágrafo fica bem tranquilo. Distorcendo a verdade, caímos na depressão, urdida pela mentira, e a consciência nos cobra o que deixamos de fazer e o que anunciamos aos outros sem ter feito. Nos cobra o que nós prometemos e não fizemos e nos cobra o que nós anunciamos sem ter feito. Colocamos uma lente no bem que tentamos fazer e fazemos questão de mostrar a quem passa, tentando colocar viseira nos olhos dos nossos companheiros, para aumentar a visão, né? No que se refere aos nossos atos indignos. O que ele fala aqui? Que nós colocamos lentes, né, de aumento no bem que tentamos fazer e fechamos os olhos de quem passa com viseiras para esconder os nossos atos indignos. É isso que ele está falando aqui. Tudo isso são ilusões. Estamos enganando a nós mesmos. Porque a gente não engana ninguém, a gente não engana o Cristo, a gente não engana o amor, a gente não engana a espiritualidade, a gente só engana a nós mesmos. Não, a gente não consegue enganar ninguém, a não ser a nós mesmos. Enganar aos outros é mera ilusão. Tudo isso são ilusões, estamos enganando a nós mesmos, porque ninguém engana as leis e nem as quem fez, ou seja, ao Cristo. O orgulho e a vaidade estragam muitas vidas. O orgulhoso e o vaidoso não desconfiam que os outros estão observando e analisando o que falam, a mais do que realmente são. Se és verdadeiramente um benfeitor da coletividade, pelos exemplos e pelas ações, não te apresses em divulgar isso,
porque o próprio ar se encarrega de transmitir os teus valores, os próprios objetivos a teu derredor denunciam e refletem as luzes que se desprendem do teu coração. Então, quando ele fala aqui, para não se apressar em divulgar o que fez, porque a luz que emana do teu coração, divulga, tu não precisa falar. Ou seja, teus atos, tua leveza, a tua maneira de tratar, de conduzir, é emanado com a luz do bem que você faz. A autovalorização é falta de discernimento e a escassez de educação. Tu és o que és e nada mais. Se intentas anunciar o que fazes, o que foi feito apresenta falsificações nas suas mais íntimas estruturas. Quem fala muito sobre o que fez tem o intuito de esconder os erros que sempre estão à vista dos observadores. Então, por isso que eu falo, ninguém engana ninguém. Quando você vê alguém, a gente usa a expressão cantar, o que faz e às vezes o que nem faz, né? Eu sou isso, eu faço isso, eu atendi isso, eu orientei isso, eu socorri, eu ajudei, eu orientei. Pode ter certeza que ele tem muito mais a esconder do que a mostrar. O santo quase sempre nega os seus feitos, mesmo os benefícios que atingiram a humanidade, e quando não tem outro jeito, responde que é um dever seu fazer o bem. Quando os benfeitores, né, quando ele fala aqui que os benfeitores, quando eles fazem algo, né, os benefícios que eles trazem, né, quando alguém o elogia, diz, não, foi apenas meu dever é fazer o bem. E isso é caridade. Está fazendo por bem de si mesmo. Isso não ocorre com o ignorante, que sempre quer mostrar o que não é. É isso que eu falei lá na frente, ele faz uma fagulha, ele fala que fez um clarão, né? Ele faz questão de contar os seus feitos, aonde passa, quando conhece alguém, né? Quando quer conquistar alguém, quando quer deixar que aquela pessoa pense que ele é o bambambam, bam, bam, ele sai contando o que ele fez e também o que ele não fez. Mas, como eu já disse, pessoas assim têm a absoluta certeza de que ele esconde muita coisa debaixo do tapete e que morre de medo de ser descoberto. Então, ele sai cantando os feitos que nem fez às vezes. Encerrando nossa leitura de hoje, com o último parágrafo. Fala menos de ti mesmo, e quando não suportares ficar calado, fala das tuas próprias deficiências. Mesmo que não tenhas coragem de falar de todas, diz o que a tua coragem permitir e o teu coração suportar. Mas nunca fales sem pensar o que vais dizer. Por isso existe o pensamento, que ele tem que vir antes da fala. Você tem que pensar, tem que protelar, tem que ver o local que você vai falar, para quem você vai falar, perceber se o ambiente é propício, se a pessoa está disposta a ouvir, se a pessoa está necessitando daquela fala, se a pessoa está preparado para ouvir. Então, tudo isso você monta no seu pensamento, para quando você colocar para fora, você colocar a palavra correta, a conversa perfeita, o discernimento
do assunto, sempre com muito cuidado, com muito zelo. Não saia atropelando, falando de grandeza, falando que eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro. Não faça isso, porque você com certeza está escondendo muito mais do que você fala que faz o bem. Então tenhamos muito cuidado com tudo isso, né? Porque a gente só engana a nós mesmos. E quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, quem diz que a gente consegue dormir? A consciência está ali, na porta. Sem falar que a gente perde nossas estrelinhas, né? A gente aumenta a nossa carga tributária lá para quando a gente voltar para a casa do pai. A nossa carga está bem pesada, a nossa mala está sendo arrastada, as rodinhas não dão nem conta. As rodinhas se quebram e a gente sai arrastando a mala de tanto peso. Então vamos trabalhar para aliviar esse peso. O tempo já é tão curto, né? O tempo está passando tão rápido. Vocês perceberam como o tempo está passando rápido? Pois é. Então a gente não tem mais aquele tempo de sentar, cruzar as pernas e esperar acontecer. Antigamente a gente tinha essa expressão. Vou sentar aqui em cima do muro, vou cruzar as pernas, balançar os pés e deixar inchar. Assim que a gente falava. Ou então, deixa para a próxima. Na próxima a gente resolve isso aí. Faça isso, não. Não façamos isso. Vamos trabalhar todo dia um tijolinho, vamos trabalhar todo dia o nosso pensamento, organizar a nossa memória, organizar as nossas colocações, né? Os nossos movimentos, escrever, definir, e aí a gente parte para trabalhar, para disseminar o amor, a bondade, a caridade, o amor incondicional e a irmandade que Jesus sempre espera que nós façamos. E assim nós encerramos nossa conversa de hoje. Quero agradecer a oportunidade, a paciência, o companheirismo e pedir para não deixarem de dar o like, fazer comentário. Nós já somos 31 inscritos. Como eu fiquei feliz hoje quando eu olhei, né? Vamos nos inscrever no canal e vamos nos tornar uma grande comunidade. Fiquem todos com Deus. Que Nossa Senhora proteja nós todos. Até a próxima.